Terça-feira com 3 competições nacionais, tem início das oitavas de final da Copa do Brasil, fechamento da última rodada do primeiro turno da Série B e tem jogo atrasado da Série A. Análises, dicas e estatísticas para esses jogos, agora aqui no Bets do Dia. Essa foi uma das suas melhores introduções, Roberto. Gostou? Muito obrigado. E de primeira, diga-se de passagem, porque Fábio erra muito essa aí. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia, terça-feira, com jogos bem interessantes aqui no futebol nacional. Estou com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Que maravilha. Oitavas de final da Copa do Brasil começando. Temos duelos entre clubes muito tradicionais. Temos duelos nordestinos, temos surpresas, temos Série A, Série B, que coisa linda essa terça-feira. Uma das melhores terça-feiras, eu acho que eu diria, do ano até agora, tá? Vamos que vamos agora para você, apostador. Vamos lá, vamos começar com Copa do Brasil, né? Jogo nesta terça às 7 da noite, temos Botafogo e Bragantino lá no Newton Santos, né? Jogo de ida, duelo aí de times de Série A do Campeonato Brasileiro. Tem dois times do G6, né? Ou não estão? Tá. É porque o Bragantino tá numa queda livre aí, né? Tá Mas tá no G6 ainda, acho que o Botafogo tá também, né? Enfim, um duelo interessante, muito bom já nas oitavas de final, né? Temos 16 equipes aí vivas na Copa do Brasil e temos aí confronto já de alto nível, que poderia muito bem ser uma semifinal, quiçá uma final de Copa do Brasil, tá? Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada, entender melhor o momento dessas duas equipes. Como eu disse, o Bragantino vem numa sequência ruim, são 3 derrotas consecutivas, tá? Já o Botafogo, cara, pode-se dizer que foi um grande vacilo esse último jogo, tá? Empatou com o Corinthians, só que o Corinthians tava mais pra reserva do que titular, né? Tava meio que mistão ali. Antes disso, havia vencido o Sport fora de casa por 1-0, mas já foi com um golzinho no final ali do Cuiabano. Empatou em casa com Vitória. Pode-se dizer que é positivo ou negativo esse retrospecto recente? Ele venceu as duas fora e empatou as duas em casa, né? Se fosse o inverso, todo mundo ia dizer, não, tá ok, mas como foi o inverso... Mas assim, foi uma sequência fácil, tá, velho? Foi uma sequência fácil. Eu acho que dava pro Botafogo ter mirado aí em 10 pontos nessa sequência. Daria. Esses 2 empates aí foram vacilo. Bom, vamos agora pro Bragantino, que vem queda livre, né? Inclusive vem sofrendo com lesões aí nos últimos jogos. Perdeu do Fortaleza 3-1, né? A gente sabia, né? A gente falou aqui que o Fortaleza não perdia esse jogo. 3-1. Desenhadinho assim, ó. Antes perdeu do Flamengo 2-1, até jogou bem, mas acabou sendo derrotado. Perdeu do Vitória 1-0 e antes empatou com o São Paulo 2-2, né? Então um time aí que na volta após o Campeonato Mundial de Clubes, né? Ele só venceu o Corinthians logo na volta, mas aí já são 4 jogos sem vencer. E eu acho que o maior destaque é por conta da ineficiência defensiva aqui, tá? Sofrendo muitos gols, sofreu gol nos 5 jogos, né? E acho que 9 no total, é isso mesmo? Fiz aqui de cabeça rápido. É isso mesmo. Sofreu 9 gols nesses 5 jogos, quase uma média de 2 gols sofridos por jogo aí pós-Copa do Mundo, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game... aplicativo não, vamos para o nosso momento Bet Nacional. A gente tem um Botafogo pagando 1,64, Fábio Hermano. Dá pra ir nessa vitória seca ou a odd não está tão atrativa? A odd poderia estar um pouco maior, né, assim, para ter valor, né? Eu acho que... Pra ir na vitória seca pagando isso... O Botafogo ainda não passa confiança, né? Esses 2 empates em casa contra Corinthians e Vitória... E assim, o Bragantino é um bom time, né? Apesar da sequência ruim, é um time que pode surpreender. Então, eu não cravaria, tá? A Vitória, mesmo achando que é o mais provável no jogo. Pois é, eu também acho que não, velho. E assim, jogo de ida, Botafogo, ele tem pelo menos o sistema defensivo funcionando bem. E, cara... Eu fico com o meu pezinho atrás de cravar, de fato, aí uma vitória seca, né, do Botafogo. E por isso, velho, eu acho que é mais seguro a gente pegar aqui um dupla hipótese do Botafogo e combinar com menos de 3,5. Jogo de ida da Copa do Brasil, eu acho que tende a ser um pouquinho mais truncado, não tende a ser uma partida muito movimentada. Como eu disse, o Botafogo, ele vem com o sistema defensivo ali, pelo menos, que tá sólido, tá? Acho que é muito difícil sair 4 ou mais gols aqui nesse jogo. E aí a gente tem... para o Botafogo não perder, né? A gente tem 6 resultados aqui. A gente tira aí vitórias confortáveis ou vitórias muito movimentadas do Botafogo, mas aí bota na conta um 0-0 e 1-1, que ao meu ver são placares plausíveis, e por isso eu considero essa aqui a melhor pedida. Muito bem, então de cada daí para Botafogo e Bragantino, né? O dupla hipótese do Fogão e o menos de 3,5 gols. Bom, tem Série A, tá? Jogo atrasado aí, temos vários jogos atrasados, inclusive. Teremos um nessa semana, que é Grêmio e Fortaleza. É o jogo da 14ª rodada, né? Que vai ser disputado aí nesta terça, 8h30 da noite, lá na Arena do Grêmio, né? O Grêmio que não vem bem e o Fortaleza melhorou aí com o Renato Paiva. Fortaleza, cara, acho que todo mundo, era um consenso geral, né? O Fortaleza, ele não tinha um elenco ali, um time para estar na situação que estava, já estava meio que sustentável mesmo ali, a questão do Vojvoda seguindo a equipe, e aí chegou o Renato Paiva e já deu uma mudança de ânimos. Enquanto isso, o Grêmio vive um momento muito ruim, a gente vai ver agora lá no nosso aplicativo do Game Arena, tá? Que inclusive faltou eu citar, né? Tem um aplicativo aqui, você pode apontar a câmera do seu celular para baixar o app de forma gratuita, beleza? Sempre bom você ter estatísticas, informações, poder embasar aí o seu conhecimento esportivo antes de fazer suas apostas, beleza? Grêmio, 5 jogos sem saber o que é uma vitória. Não venceu pós-Copa do Mundo ainda, tá?
retrospecto muito ruim, e a gente destacou isso aqui, né? A gente destacou que antes da Copa do Mundo o Grêmio até vinha num retrospecto bom, mas era uma sequência muito acessível que o Grêmio tinha. E aí pegou adversários mais difíceis, já tá se complicando. Enquanto isso, Fortaleza dá uma respirada, tinha 3 derrotas seguidas, já vem de 2 jogos aí sem saber o que é uma derrota, tá? Lembrando que é Brasileirão, né? Isso é Brasileirão, né? Bom e é um trabalho. confronto direto, né? Porque se o Fortaleza ganha, ele ultrapassa o Grêmio. O Fortaleza que tá no Z4, né? Mas tá tudo bem perto ali, né? Ali, ó, Fortaleza tem 14 pontos marcados, o Grêmio tem 17. Chega no mesmo número de pontos. Aí Mas o saldo do Fortaleza é melhor. Menos 5 para menos 7. Exatamente. E aí ultrapassaria e sairia da zona. Bom, os últimos jogos do Grêmio, né? O Grêmio continua com a sua tendência de under, né? É uma tendência muito forte nos jogos do Mano Menezes, né? O único que estourou foi a goleada, né? Pro Cruzeiro, 4-1, né? Que aí Mas muito pelo fator Cruzeiro. Exatamente. Mas depois disso, perdeu do Alianza Lima 2-0 fora de casa, empatou com o Vasco 1-1 em São Januário, eliminado pelo Alianza Lima 1-1 e perdeu do Palmeiras 1-0, que ficou até ok, né? Se esperava ter uma vitória mais fácil, mas o Grêmio conseguiu aí não ser humilhado, pelo menos. E aí é o que eu disse, né? Antes disso, ó, o Grêmio ele vinha numa sequência muito boa, invicta aí, né? Mas jogos acessíveis. Teve uma Recopa Gaúcha ali, aí jogos contra a Juventude, Esportivo Luquenho, contra o CSA, ele foi eliminado na Copa do Brasil, venceu em casa o Bahia com pênalti Mandrake. Então, assim, cara, o Grêmio não passa muita confiança. Ofensivamente, com o Mano Menezes, não consegue ser muito eficiente, tá? E, cara, difícil confiar no Grêmio aí nesse jogo. Por outro lado, a gente tem um Fortaleza que vem numa crescente, que vem de 2 jogos movimentados, mas eu acho que a gente poderia dar uma relativizada, tá? Contra o Bahia, pelo estilo de jogo do tricolor baiano, a partida tende a ser muito aberta, e contra o Bragantino ele precisava dar uma resposta ali dentro de casa, então acho que o jogo acabou condicionando o gol a isso. Saiu cedo, né? Saiu com 3 minutos, então aí todo jogo que sai um gol muito cedo tem uma tendência aí de over, né? Bom, mas eram 10 jogos sem vencer, tá? Foi uma vitória importante aí, essa contra o Bragantino, 3-1. O Fortaleza melhorando aí o seu desempenho na Série A. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional aí na tela, né? Porque odds Grêmio com favorito, favoritismo do Grêmio, mas é difícil confiar resultado final nos 2 times, tá? Eu não confio em nenhum. Eu até vejo mais valor do lado do Fortaleza, tá? Por exemplo, o empate o Fortaleza pagando em 61, eu até acho que é melhor do que você confiar em algo a favor do Grêmio. Tem a questão do gol do Fortaleza também, né? Que a gente discutiu aqui analisando o confronto, que eu acho que pode ser uma boa pedida, mas assim... Primeiro que o Grêmio, ele condiciona muito para um jogo ali mais fechado, mais truncado, né? O estilo de jogo do Mano Menezes. E outro ponto é que a gente ainda não sabe como o Renato Paiva vai se portar aí como visitante, né? Coisa que com o Botafogo, ele tem um retrospecto muito ruim, tá? Então eu acho que a tendência aqui é até o Fortaleza meio que dar uma segurada no jogo ali, tentar beliscar 1-0 eventualmente, mas um empate não tá de mau tamanho aí pro Fortaleza, e eu acho que esse jogo ele acaba condicionando muito para um 0-0 eventualmente, né? Se não for isso, ao meu ver, é 1-1 ou 1-0 para uma das duas equipes. E por causa desse contexto aí, e desses possíveis placares que a gente imagina pro confronto, acaba sendo mais plausível a gente ir no under goals, né? O menos de 2 pontos em gols, eu acho que é uma boa pedida por todo esse vazamento aí que foi feito. Muito bem, então indicada aí para Grêmio e Fortaleza, vamos no under 2,5 aí para esse duelo pela Série A. Agora tem Série B, tá? Temos 2 jogos que inclusive finalizam o primeiro turno, né? São jogos da 19ª rodada. A gente começa com Goiás e Remo, né? O líder Goiás pega o Remo, que também tá ali na parte de cima. Jogo às 9h35 na Serrinha, né? No estádio Ailê Pinheiro. Goiás que vem de uma boa sequência, né? Pois é, o Goiás também, né? Derrota. O Remo, a sequência do Remo, ela é teoricamente até melhor, porque o Remo vem de 5 jogos sem perder, tá? O Goiás, ele vem de derrota aí na última rodada, mas a gente vai dar uma relativizada. Vamos lá. Mas o Goiás pontuou mais, né? Fez 10 sim. aí fez 9, né? Pois é, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, justamente para ver isso agora, tá aí pintando na tela para você. Goiás vem de derrota, mas ainda é o líder da Série B do Brasileirão, né? E ainda com esse jogo a menos aí, né? 36 pontos marcados, o Goiás que pode encerrar o turno 4 pontos à frente do Coritiba e abrir uma vantagem aí de 10 pontos para o primeiro time fora do G4, tá? Uma vitória aqui do Goiás já condiciona muito o Esmeraldino aí para o acesso da Série B. Ele já tá começando a dar uma destoada aí, né, das outras equipes. Enquanto isso, o Remo tá ali na briga pelo acesso, né? Uma vitória aqui pode significar encerrar o turno no G4. O Remo que, caramba, velho, faz muito tempo que não joga uma Série A, né? Isso. Ficou um bom tempo até sem divisão, tá? Recentemente. Subiu agora, diga-se passagem, da Série C para a Série B. E tá aí um clube muito tradicional, com a torcida gigante, podendo voltar a disputar a Série A do Brasileirão. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Goiás, o Esmeraldino, que vem de derrota, mas foi para o Novo Horizontino, né? Jogando fora de casa. G4, né? Jogo difícil, 1-0. Antes, venceu o Cuiabá 3-1 em casa. Venceu o Atlético Paranaense, né? Jogando fora, 1-0, bom resultado. Empatou com o Criciúma, mas o Criciúma está num bom momento, né? O jogo era complicado. E venceu a Chapecoense também, que é o time que está na parte de cima em casa. A Chapecoense, que é um dos melhores mandantes, o Goiás conseguiu vencer.
E aí teve a derrota para o Atlético, né? Essa foi a surpresa, perdeu em casa, mas foi no momento que o Atlético começou a engrenar na competição. Pois é, o Atlético teve uma crescente muito grande aí ao longo da Série B. Por outro lado, a gente tem um Remo que teve momentos aí na Série B. Começou muito bem, aí teve a saída do treinador Daniel Paulista, que foi contratado pelo Sport, né? Não foi uma demissão. E aí o Antônio Oliveira chegou. O time teve uma queda de produção aqui, ó, que foi esse período, acho que, salvo engano, em 7 jogos. Ele chegou a ter só uma vitória e ainda teve uma derrota no Clássico, né, no Repá. Mas, no recorte recente aí, já deu uma melhorada. São 5 jogos sem saber o que é uma derrota, sendo 2 vitórias aqui. É um timezinho interessante, tá? Esse Remo. É um timezinho interessante, um timezinho chato que pode arrancar pontos aí das equipes da parte de cima, como é o caso do Goiás, eventualmente até aí. Muito bem, vamos agora pro Remo. Não, pro momento nacional, né? Já vimos aí os resultados do Remo. O favoritismo da equipe do Goiás, né? Até alto, né? Bem alto aí. Cara, até acho assim, de fato, claro, o Goiás é favorito, né? É mais provável até a vitória do que ser um empate, mas, cara, é o que eu disse, o Remo pode complicar esse jogo, tá? Eu acho que 1,75 apenas, tem o meu pé atrás. Se fosse um empate, anular a aposta com essa odd, beleza, que você se protegeria ali no empate. Mas eu tenho meu pezinho atrás de ir na vitória seca aqui do Goiás, tá? Mesmo acreditando que o Goiás é sim favorito e que tem grande chance de vencer o jogo. E por isso, velho, eu acho que é mais seguro aqui a gente ir naquela padrãozinha, né, que é o dupla hipótese do Goiás em menos de 3,5 gols. Goiás em casa é muito forte, né? O Remo fora, ao meu ver, dificilmente vai conseguir conquistar uma vitória aqui. Não imagino também sair 4 ou mais gols nessa partida. Então aqui a gente se protege muito mais em relação à vitória seca, porque a gente vai botar o 0-0 e 1-1 na conta, que são 2 placares aí que eu considero plausíveis para a partida. Muito bem, então de carada para Goiás e Remo, né? Jogo de times da parte de cima da Série B, o dupla hipótese do Goiás e o menos de 3,5. Bom, agora para fechar, né, a Série B, tem Criciúma e Cuiabá, 2 equipes que estavam na Série A na temporada passada. Vamos lá, jogo terça, 8h30, lá no Heriberto Rilse. O Criciúma não crescente absurda, velho. O Criciúma ficou boa parte aí, inclusive até no Z4, tá? Bateu lá no Z4 e já tá aí agora sonhando com acesso, né? Inclusive nessa última rodada. Vamos dar uma olhadinha agora? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar isso aí melhor, né? São 3 vitórias consecutivas da equipe carvoeira, tá? Retrospecto recente do Cuiabá até bonzinho também, ali nos últimos 4 jogos. 2 vitórias, um empate e uma derrota, né? Já a gente dá uma olhadinha melhor nessa questão dos confrontos. Mas o Cuiabá, ele pode inclusive encerrar o turno aí no G4, né? Em caso de vitória, ele vai a 31 pontos, pode ultrapassar a Chapecoense, a menos que o Remo ali não vença seu jogo contra o Goiás, ele pode, inclusive, terminar o turno no G4, né? Enquanto isso, o Criciúma tá aparecendo aqui agora, ó, lá embaixo, 26 pontos marcados. Se o Criciúma vence esse jogo, ele, inclusive, ultrapassa o Cuiabá e dorme ali na beirinha do G4, como eu disse, um time que ficou até um bom período ali no Z4 e tá tendo essa recuperação aí agora recente, o Tigre Carvoeiro. É isso, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Criciúma, né? Que vem marcando gol em todos os jogos, né? E vem de 3 vitórias seguidas, né? Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto fora, venceu o Atlético Goianiense fora, aí venceu em casa a Ferroviária, empatou fora com o Goiás, grande resultado, né? Conseguiu vencer, perdeu o Clássico, né? Pro Avaí, foi o tropeço aí em casa, mas aí empatou fora com o América Mineiro, em casa venceu o Amazonas, Vila Nova, venceu fora o Paysandu, né? Então, bons resultados, né, recentes. Cara, só perdeu um dos últimos 9 jogos. Foram 6 vitórias, 2 empates e uma derrota e conseguiu marcar gol em todos esses 9 jogos. Teve reforços, né, velho? O Giancarlo chegou quase agora, veio da Série A, do Juventude ali. Tem o Nicolas também no ataque que chegou ao longo da Série B vindo do Paysandu. Teve uma melhora ali no setor ofensivo do Criciúma. Tá dando resultado, o time deu uma melhora considerável, tá? Considerável. Por outro lado, a gente tem o Cuiabá, né? O famigerado Dourado, que ficou um bom tempo aí na Série A, chegou a disputar a Sul-Americana, inclusive, caiu. Tem um retrospecto recente que eu considero até positivo, mas aí a gente tem que trazer o fator casa, né? As 2 últimas vitórias foram dentro de casa. Fora, ele perdeu para o Goiás, recentemente ali, por 3-1, empatou com o Remo fora de casa, aí antes aqui ele tinha uma sequência ruim, né? 3 derrotas consecutivas. É isso, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Criciúma, né? Com uma odd até boa, hein? Cara, uma oddzinha 2,10, eu acho até que já vale a pena, e ao meu ver essa odd tá até acima do que eu acho que deveria estar, tá? Ao meu ver, 1,9 estaria justo já, porque de fato o momento do Criciúma é muito bom. E o Cuiabá, por mais que ele tenha 2 vitórias recentemente aí, foram dentro de casa, tá? Foram dentro de casa. E aí eu trago um ponto importante. O Criciúma marcou gol nos últimos 9 jogos que disputou, e o Cuiabá vem numa sequência aí sofrendo gols, acho que de 5 ou são 6 jogos já também, tá? Até mesmo nessas 2 vitórias que ele teve recente, foi por 3-1, ele acabou sofrendo gol. E por isso, pra gente se proteger um pouquinho a mais, ao invés de ir na vitória seca, e a gente vai colocar aqui empates com gols também na conta, a nossa dica do tipster vai ser o dupla hipótese do Criciúma, com um golzinho do Criciúma, tá? Dupla hipótese e mais de 0,5 gols do Criciúma. Aqui a gente vai ter as vitórias
e empates com gols. A gente tá no dupla hipótese do Criciúma tirando 0x0. Eu acho que aqui é muito seguro, claramente é mais seguro do que na Vitória Seca, né? E como a gente preza pela segurança, a gente vai ter essa aqui como nossa dica do tipster e hotbet. Para o apostador que quiser se arriscar um pouco a mais, eu digo que a vitória do Criciúma também vale a pena. Eu acho que o Tigre vai vencer e a odd de 2,10 é muito boa, tá? Mas vamos nessa aqui, stake dobrada no dupla hipótese e pelo menos um golzinho do Criciúma no jogo. Muito bem, então dica dada aí para Criciúma é bom, né? Tem Chris is Human, que seria o time feminino do Criciúma. Ah, gostei dessa. Gostou dessa? Uhum. Bom, com essa a gente chega ao final do Best do Dia. Se você gostou do programa nas análises, não precisa ser da piada, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí. É bom. Comenta aí. Se tiver um trocadilho bom, também comenta aí, a gente gosta. É isso, valeu. Tchau. Aposta em entretenimento, tá? Não é investimento. Tamo junto.